Bom, para começo de conversa, meu nome é Rita Vital, sou da escola Professor José de Carvalho, uma escola integral, né, e que hoje organizou para você uma análise linguística do elemento pronome, certo? E esse pronome vai contar com a sua capacidade de me acompanhar no raciocínio e de que eu possa atingir o que você precisa, que é a sua aprendizagem, tá? Tomara que isso aconteça. Vamos certo? Primeira coisa, você precisa entender o que é o pronome. O pronome, na verdade, é um elemento da língua que usa de uma maneira variável, né, a substituir ou determinar. Como é que ele substitui? Ele substitui quando ele é empregado numa oração e dentro dessa oração ela faz a função daquele nome que já foi dito anteriormente, certo? E quando é que ela determina? Determina quando ela se faz complementar, quando ela se faz acompanhar. Ele se classifica em razão dessa circunstância, né? Se classifica em pronome pessoal, em pronome possessivo, em pronome interrogativo, em pronome relativo, indefinido ou partículas expletivas, né? O pronomes e partículas expletivas. Bom, aquele que substitui o nome é chamado de pronome porque ele está substituindo o substantivo. E aquele que determina ou acompanha é o pronome adjetivo. Então, assim, fique atento que o pronome se utiliza da sua função do sujeito, certo? Ele faz a parte do sujeito quando, dentro da oração, ele indica o ser a respeito do qual nós estamos falando, certo? Dentro dessa oração, todos os elementos que estejam ao redor dele têm que fazer concordância com ele. O pronome também pode funcionar como complemento. E ele funciona como complemento no momento em que ele, né, faz a função dele de completar ou um verbo ou o sentido de um nome. Tá certo? Então ele vai funcionar como complemento. Tá certo? Veja essa frase aí, ó. Eles têm confiança em nós. O que é essa confiança em nós? Eles é um pronome pessoal do caso reto e nós também um pronome pessoal do caso reto. Eles é terceira pessoa do plural e nós primeira pessoa do plural. Só que ele está funcionando como sujeito e nós está funcionando como complemento, ok? Compreendemos? Então, para adiante, nós vamos ter os pronomes pessoais, que são subdivididos em duas categorias: os do caso reto e os do caso oblíquo. Dentro do caso oblíquo, nós vamos ter duas circunstâncias: os átonos e os tônicos. Lembrando que tanto um quanto o outro são muito utilizados como complemento das frases, certo? Não são usados necessariamente como sujeito. Muitos deles podem até funcionar como sujeito, mas a maioria das vezes funcionam como complemento dentro da frase, tá certo? Já os do caso reto, geralmente são usados como pronome substantivo, ou seja, aquele que substitui o nome, tá bom? Cada linha que você vê aí nesse quadro, ele apresenta diferentes formas de um mesmo pronome pessoal. Por exemplo, eu tenho eu, aí depois eu tenho me, eu tenho mim e tenho comigo, tá? Depois eu tenho tu, tenho te, tenho ti e tenho contigo. Por fim, eu tenho ele, o, a, lhe, si, o e consigo, tá? Bom, dá para você perceber que há uma infinidade de possibilidades numa só pessoa, tá certo? Para a gente fazer uso disso, tá certo? Veja o exemplo, como acontece aí logo em seguida, olha. Eu estou muito triste, porque ele me disse que não gosta mais de mim. Quem é o sujeito? Eu. Eu falei com quem? Com você que está me ouvindo. O que eu disse a você? Eu disse a você que ela, que não está no meio da nossa conversa, mas é dela, é o objeto ao qual eu estou falando, me disse que não gosta mais de mim. Disse a quem? A mim, a pessoa que fala. Por isso, nós dizemos que os pronomes possuem determinantes, né? Primeira pessoa é a pessoa que fala, né? A primeira pessoa é o falante.
A segunda pessoa é o ouvinte, aquele que está escutando, que está interagindo comigo. E a terceira pessoa é aquela pessoa do qual se transformou em assunto, é o assunto do qual eu estou falando. Portanto, a terceira pessoa é daquele objeto, daquele elemento, daquela pessoa da qual eu estou falando. Tá? Nessa frase aí em especial, todos os elementos, excluindo, é claro, o objeto que eu estou falando, estão em primeira pessoa e primeira pessoa do singular. Então, eu posso fazer uso disso aí tranquilamente, certo? Na maioria das regiões do Brasil, as formas tu e vós são substituídas pelos pronomes, né, de natureza, como eu posso dizer, natureza muito particular, né, de natureza assim, como eu posso chamar mais genérica, né, ou também posso dizer que é de natureza onde você está no convívio que não é formal, né? Você vai ter tu e vós substituídos pelos nomes você e vocês. Da mesma maneira, tu por você e vós por vocês. As demais formas que você vai ver aí, logo em seguida, elas são associadas também a esses pronomes pessoais. Por exemplo, você, numa circunstância formal, numa circunstância de construção do texto, numa circunstância em que eu vou construir um texto para determinada circunstância, para determinada situação, para determinados órgãos, para determinadas pessoas, eu vou trocar o você por o, a, se, si e li. Ou posso trocar o vocês por os, as, se, si ou lis. Ok? Entendendo até aqui? Vamos caminhar? Tomara que eu lhe atinja, tomara que eu consiga chegar onde você está, onde você precisa estar. A fazer você aprender de verdade. Essa é a minha função. Essa é a minha única função, fazer você aprender de verdade. Tá? Os pronomes pessoais retos são aqueles que funcionam como sujeito da oração. Eu gostaria de morar em uma cidade litorânea, meu desejo. De velhice, de chegar na idade que eu estou, de repente, daqui a alguns anos, eu estar numa cidade litorânea. Eu gostaria. Quem gostaria? Eu. Que pronome é esse? Pronome reto. Porque nesta oração ele é o sujeito. No domingo, elas chegarão do exterior. Tomara que cheguem, né? No domingo, elas chegarão do exterior. O pronome reto aí, certo? Ele está na oração e é o sujeito, né? Nesta oração, ele é o sujeito. Elas chegarão do exterior. Elas de quem eu falo, chegarão do exterior. Terceira pessoa do plural, elas, certo? Bom, nos pronomes pessoais oblíquos, que são aqueles que funcionam como complemento, como eu já disse anteriormente, geralmente funcionam como complemento, tá? São aqueles que exercem uma função que não seja a de sujeito, certo? Ele exerce a função que não é aquela de sujeito, como no caso, eu gostaria ou elas chegarão, tá? Os amigos do meu pai nos ajudaram muito. Nos, certo? Tá funcionando aí. Não é sujeito da oração. Portanto, é chamado de pronome oblíquo. É um pronome que acompanha os amigos do meu pai, que é o sujeito, né? Então, eles estão no grupo dos pronomes oblíquos. Depois essa coisa do ato no autônomo, a gente vê já. O advogado não concordou. Quem não concorda com algo, não concorda com quem? Nesse caso aí, não concorda com elas. Então, elas aí nessa frase, não é aquela elas chegaram do exterior. Elas aí é um pronome que não é sujeito, pronome oblíquo, tá certo? Um pronome oblíquo, certo? Também vamos já saber se é tônico ou não. Bom, as formas, né? As formas eu e tu só aparecem na coluna dos pronomes do caso reto. Somente. Isso significa que elas só podem, tá? Que elas só podem ser empregadas nesse tipo de função. Na função de quê? De sujeito. As formas ele e ela, nós, vós, eles e elas aparecem na coluna do caso reto e algumas vezes na coluna do caso oblíquo. Se isso ocorre, é porque tais formas
tanto pode fazer o papel do sujeito, como pode fazer o papel do complemento, dependendo da oração que elas são empregadas. Veja aí na frase, ó. Ela viajará hoje para Brasília. Ela viajará hoje para Brasília, ó. Ela viajará hoje para Brasília. Não sei por quê, né? Pronome do caso reto. Qual é o pronome do caso reto? Ela. Agora, na outra frase. Os professores entregaram o prêmio para ela. Já ela aqui, ó. Bonitinha da Silva. Não é sujeito dessa oração. Funciona como objeto, certo? Como complemento. Os professores entregaram algo a alguém. Entregaram o quê? O prêmio. Para quem? Para ela. E aí, Elinha veio acompanhada da preposiçãozinha para. Ó, que bonitinho. Passou a ser um complemento. Deixou de ser sujeito, tá? Os pronomes oblíquos átonos, que está lá na segunda coluna, certo? Nunca são precedidos de preposição. No seu livro aí, que eu pedi para você dar uma lida, desde a página 133 até a 142. Legal? Tem uma coluna que apresenta os pronomes oblíquos átonos. E nunca são precedidos de preposição. Qualquer tipo dessas preposições aqui, ó, de, em, sobre, para, contra, etc. Qualquer uma dessas não vai acompanhar esses pronomes oblíquos átonos. Os oblíquos tônicos, ao contrário, sempre virão com as preposições. Lembra dessas preposições que eu pus aqui? Ó. De, em, sobre, para, contra, etc. Pois bem, nesse caso, se os pronomes oblíquos forem tônicos, geralmente eles virão acrescentados, antecipado ao pronome, a preposição. Tá? Por isso, beleza, nós temos, ó. Ele nos dará atenção quando lhe contarmos a verdade. Ele, pronome do caso reto, nos, imediatamente, né? Oblíquo átono, dará atenção quando lhe, pronome oblíquo átono, contarmos a verdade. Apareceu alguma preposição aí? De jeito nenhum. Agora, olha bem para essa, ó. Paula gosta muito de ti. Por isso, deves dar apoio a ela. Paula gosta muito de ti. Por isso, deves dar muito apoio. Aliás, deves dar apoio a ela. Veja, ó. Ti. Antes da palavrinha ti, eu trouxe quem? O de, que é uma preposição. Por isso, deve dar apoio a quem? A ela. Ó, a ela. A é uma preposição, gente. Acompanhando a palavrinha que é um pronome oblíquo, nesse caso, tônico, ela. Tá bom? Então, pronome oblíquo tônico, acompanhado de preposição. Pronome oblíquo átono, não vem com preposição. Ficou claro? Beleza. Mas isso não é importante, não. É importante você saber como usar, viu? Não é saber se é tônico ou átono, não. É saber como usar. Isso é muito mais importante. Em que circunstância eu devo usar, tá bom? Quando antes, tá? Dos oblíquos tônicos, mim, ti, si, nós e vos, faz necessária a preposição com. Eles assumem as formas. Comigo? Com mais mim formou o quê? Comigo. Contigo é o quê? Com mais ti. Consigo é o quê? Com mais si. Conosco é o quê? Com mais nós. Convosco é o quê? Com mais vós. Olha o exemplo. Ele disse que pretendia ir conosco ao cinema. Certo? Ó, mim, ti, si, nós e vós. Eu não posso usar com a preposição com, porque eu já tenho uma expressão definida para isso. Então, eu não posso dizer essa frase que está aqui embaixo. Ela disse que pretendia ir conosco ao cinema. Com nós, ou então com nós ao cinema. Não posso fazer isso. Se eu fizer, gente, olha, eu estou substituindo um fato por um ato nada duvidoso, nada legal, né? Todo duvidoso, nada legal. Então, prestem atenção. Eu tenho um equivalente a com nós.
eu tenho um equivalente a com eu. O que é com eu? É com mim. Com mim é o quê? Comigo. Então, não vou usar mais com mim, nem com eu, nem com nós. Não vou mais usar isso, porque eu tenho um equivalente. E se eu tenho um equivalente, vou romper com essa barreira de escrever ou de falar com certas dificuldades. Tá bom? Com certas dificuldades que vocês podem atravessá-las a partir de agora com toda a suavidade do mundo. Olha aqui outros exemplos, ó. Concordo contigo, por isso te apoiei na reunião. Concordo contigo, por isso te apoiei na reunião. Tratamento, tu, né? Concordo com tu, né? Ou com ti. Eu tô falando com tu porque geralmente vocês fazem isso. Eu concordo com tu, menino rei. Não concorde não, por favor. Concorde contigo. Por isso te apoiei na reunião. O ti chega a vir logo em seguida, gente, porque se eu usei contigo, eu vou usar o ti em outras circunstâncias, da mesma construção textual. Tá? Concordo com você, por isso o apoiei na reunião. Ó, quando eu coloquei o com você, ao invés de com eu, ou de com tu, foi o que eu fiz. Concordo com você, tratamento com você. O que é que eu acrescento? O ozinho. Ai, que bonitinho. Já estou ficando sabida, já estou crescendo. Estou mudando de esfera. Estou saindo do aqui para chegar ali. Daqui a pouco eu estou lá no ambiente mais atualizado, de preferência, né? Assim sendo, frases como a que foi exemplificada, que vocês viram, não são admitidas na norma culta. Preste atenção aqui, ó. Concordo com você, por isso te apoiarei na reunião. Essa frase aqui é uma frase o quê? Incorreta. Concordo com você, por isso te apoiarei na reunião, tá? É incorreta. Quando eu uso esse pronome de tratamento desse jeito, eu faço um probleminha de escrita terrível. É um problema de escrita terrível. Professora, mas e eu posso errar? Pode, meu bem. Quando você estiver conversando com seus amigos, na praça, na rua, onde você quiser, quem vai te policiar? Só tu, né? Só você mesmo, né? Então, quando você estiver falando com pessoas que já sabem do seu trato, que já sabem da sua série, que você já estudou, quanto tempo você já passou na escola, que você já deveria ter lido uma série de livros, nessa idade já era para você ter lido pelo menos 12 livros, pelo menos 12 livros. Olha que pretensão a minha, né, minha gente? Bom, você vai tratar de fazer essas colocações de um modo mais conveniente, mais interessante, mais correto. Tá bom? Outra coisa, vamos olhar aqui os pronomes eu, que é a primeira pessoa, e mim, que também é a primeira pessoa. E aí, agora danou. Vamos ver aqui. No quadro lá do seu livro, que eu nem lembro a página, já tentei pegar o livro aqui, mas não consigo, estar longe da minha mão. Bom, quando você olhar lá, o quadro você vai encontrar eles dois na mesma linha, tá? Eu é sempre uma forma do caso reto. E como eu já disse anteriormente, ele funciona como sujeito, ok? Exemplo, você entregou os textos para eu corrigir. Opa! Sujeito do verbo o quê? Corrigir. Poxa, professor, eu posso usar esse para aí antes de eu? Posso? Porque eu posso, né? Vamos pensar ele no futuro, mas eu posso dizer agora. Veja que depois do nomezinho aí, ó, eu, né? Desse nomezinho aqui, ó, eu, antes dele, eu coloquei quem? Para. E depois dele, corrigir. Corrigir está no infinitivo, tá? Na forma primária do verbo, não tá? Na sua forma nominal, não está? Pois bem, então esse para pode vir aí tranquilo e sossegadamente. E eu posso usar esse pronome, eu. Sujeito do verbo corrigir. Agora, a mim, olha que situação aqui, ó. É sempre do caso obíquo. Nunca funciona como sujeito. Para mim, corrigir os textos será fácil. Bom, note que nesse caso, a ordem da frase ela não está na ordem direta, como a gente costuma ouvir. Como está lá na primeira frase, né? A ordem direta seria corrigir os textos, seria fácil para mim. Olha depois de mim o que aparece. Nesse caso aqui o que, gente? Um ponto final.
Nessa primeira oração, o que acontece? Aparece o quê? Uma vírgula. É mesmo, professora. É verdade? Estou começando a entender. Então, se eu usar para mim, ou é no final de frase ou é no final de frase. Certo? Próximo de um ponto, de uma pontuação, tá bom? Eu também posso diferenciar o me do eu e o tu do ti. Tem outras possibilidades disso acontecer, né? Tem sim. O mesmo fato que ocorre com o pronome eu, ocorre com o pronome tu. Ou seja, tanto um quanto o outro pode exercer a função de sujeito. Tanto eu quanto tu pode exercer a função de sujeito. Por isso, na função de complemento, essas duas formas são substituídas pelas formas equivalentes. Eu equivalente a mim e tu equivalente a ti. Tá? Eu, quando usado para complemento, quem é que eu vou colocar lá no lugar dele? Mim. Tu, quando usado para complemento, quem é que eu vou colocar no lugar dele? Ti. Tu e eu iremos ao jogo no domingo. Certo? Gente, vamos na hora. A frase está correta. Quem é o sujeito? Tu e eu. Né? Então, continuando. Muitos obstáculos surgiram entre eu e tu. Tá certo? Não, não tá. Tá correto. Muitos obstáculos surgiram entre eu e tu. E, professora, como é que eu faço? Olha aqui abaixo, ó. Muitos obstáculos surgiram entre mim e ti, entre ti e mim, entre mim e você, entre você e mim, ou entre nós. Qual o mais fácil desses aí para vocês memorizarem, vocês aprenderem? Entre nós. Muitos obstáculos surgiram entre nós. Então, escolha o melhor, escolha o mais fácil, use, pelo amor de Cristo. Mas use assim, não use mais do jeito que estava o outro, não. Muitos obstáculos surgiram entre eu e tu. Não faça isso mais, não. Pelo amor de Deus, não me mata, não. Me deu desconto, tá? Bom, entre ela e eu já aconteceram muitas coisas. Tá certa essa frase? Tá não. Tá não. Muitas coisas tá com a função de quem, gente? De sujeito. Entre ela e eu, não existe isso. Olha, esse euzinho, o que é que eu vou fazer com ele? Ó, vou descendo aqui para baixo. Ó. Tchu, play, buff. Trocou ela, continuou lá no cantinho dela. E troquei eu por quem? Como foi que eu disse? Quando eu tiver que precisar de usar a palavra eu como complemento, eu troco por quem? Por mim. Aí eu coloquei aqui, ó. Entre ela e mim, já aconteceram muitas coisas. Ah, então é só isso, só isso. Nada mais do que isso. Nada mais do que só isso. Só isso mesmo. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não. É só isso. Agora, como é que eu uso de eles, ela, eles, de, ou, de, as? Como é que eu faço isso? O quadro geral dos pronomes pessoais mostra as formas ele e ela quando na função de oblíquos. São tônicos, ou seja, devem ser precedidas de preposição. Por esse motivo, do padrão culto da língua, por isso que eu estou frisando para você. Você pode, quando você estiver conversando lá com seu amigo, aquele amigo do peito que só fala besteira com você, você ama conversar com ele, não perca. Não perca essa amizade. Jamais, nunca. Não deixe nunca de conversar besteira com seus amigos, porque senão você fica velho. E não é qualquer velho, não. É aquele velho chato. Seus amigos vão conversar besteira mesmo. As mais necessárias necessidades. É para você extravasar. O conversar errado, o conversar com brincadeira, o conversar coloquial. Olha que chique o nome, coloquial. O nome é chique. Tá bom? Então, ó, por esse motivo, do padrão culto da língua, tais formas não podem ser usadas como complemento se não houver preposição ou. Nesse caso, deve ser substituída por o, a, os, as. Vamos comparar, então? Você, com certeza, conhece ele. No seu dia a dia você diz isso. Você, com certeza, conhece ele. Tu quer dizer que não conhece? Tu conhece, cara. Agora, você, com certeza, conhece-o. Aí é língua o quê? Culta, meu bem. Chique, meu bem.
Língua de quem sabe escrever, de quem sabe colocar as coisas no ambiente certo. Certo? Outra circunstância. Ontem encontrei elas nas ruas. Aquelas malandrinhas, estavam nas ruas, né? Bom, ontem encontrei-as na rua. Mexi. Moço, senhor, Darte Fernandes, ontem encontrei-a na rua, tá? Então, presta atenção. Eu tenho as duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de usar com os meus amigos numa linguagem informal, numa linguagem coloquial, numa linguagem de dia a dia, mas eu não posso esquecer que eu também preciso aprender a norma culta. Não posso esquecer isso. Já tem tantos anos que eu estudei, rapaz. Passei 9 anos pregado numa cadeira, estudando gramática. Aí eu venho para cá estudar de novo análise linguística, que é a diaba da gramática também. Então eu já deve ter aprendido alguma coisa. Não faz bem não? Faz bem demais. Bom, para que eu consiga continuar a falar dos pronomes, principalmente dos oblíquos, eu vou ter a ação reflexiva. E aí eu tenho as formas mi, nos, ti, vos e si. Gente, olha, é muita coisa para a gente aprender. Posso dizer a você que mas você é capaz, mais capaz do que tu imaginasse. Tá? Essas formas átonas podem ser usadas para indicar que a ação que foi praticada pelo sujeito, ela reflete nele próprio. Ou seja, eu sou o sujeito, pratiquei uma ação que vai refletir em mim mesmo. Então, certo? Quando isso ocorre, nós chamamos esses pronomes de pronomes reflexivos. Olha o exemplo, ó. Agindo assim, tu te prejudicas ainda mais. Agindo assim, tu te prejudicas ainda mais. Onde é que está o reflexivo? Do ti. Ó, deixa eu marcar aqui o ti, que é o tizinho, ó. Ti. Ok? Pronome reflexivo. Prejudica a quem? A quem está falando. Ao indivíduo que falou. Ao indivíduo que praticou alguma coisa. Igual esse... Desculpa, eu vou misturar aí. Não, se fosse na sala eu ia dizer. Tu te prejudicas ainda mais. Vai falar besteira, rapaz. Se cala. Começa a falar coisas produtivas. Agindo desse jeito, cara. Tu vai só se melar. Pra que tanta beleza? Tanta bobrice, né? Na sala de aula a gente conversa melhor. Aqui não. O garoto atirou-se na piscina. O garoto atirou-se na piscina. O garoto fez o que, gente? Atirou. Atirou onde? Na piscina. Atirou quem? Ele próprio. Como é que eu sei disso? Por causa da palavrinha si, tá? Por causa dessa palavrinha linda, maravilhosa, que a gente chama de pronome reflexivo. Tá bom? O si. Ele atirou ele próprio. Ele vai lá, puf, dentro da água. Pronto. É certo? Também temos o si aqui, não como o sé dessa informação 5. Certo? O si e o consigo. Essas duas formas de oblíquos são oblíquos tônicos. E funcionam como reflexivos sempre. Infelizmente, como reflexivos sempre. Aí eu tenho a seguinte maneira, gente, ó. Desculpa. Eu tenho o seguinte. Em geral, a criança quer tudo para si. Ó, esse sizinho aqui é com i, não é com e, né? E a criança quer tudo para quem? Para ela própria. Própria si. A criança quer, porque criança é um bicho egoísta que a gente precisa organizar a vida dela para ela começar, né? Chegar aqui onde vocês estão. Ela sempre leva consigo uma foto da filhinha. Consigo é reflexivo. Por quê? Ela sempre leva o quê? Uma foto. Com quem? Com ela mesma. Então, com ela mesma eu troco por quem? Por consigo. Como as formas acima são sempre reflexivas, na norma culta não são válidas frases como essa daí. Ó. Minha amiga, confio muito em si. Minha amiga, confio muito em si. Faça isso mais não, pelo amor de Cristo. Esse si, está incorreto. Ele foi que fez isso.
Tá? Ele que fez você errar isso tudo aí, tá? Então, não confie mais não em si, não. Tá? Confie em outra coisa, em outra pessoa. Bom. Como é que eu corrijo essa frase? Minha amiga, confio muito em si. Corrija assim, ó. Minha amiga, confio muito em ti. Quando o tratamento for com o pronome tu. Agora, minha amiga, confio muito em você. Quando o tratamento for, certo? Confio em vós. Né? Também poderia. Eu gostaria de viajar consigo para o litoral. Parece que a pessoa carregou o outro, né? Pois bem, essa frase está correta? Tá. Como é que eu corrijo essa frase? É simples. Eu gostaria de viajar contigo para o litoral. Eu gostaria de viajar com você para o litoral. Ó, contigo ou com você? Que é o que vai lá com tu. Certo? Essas sim são frases corretas. Existe também a ação reflexiva recíproca. Recíproca. Eu quase não digo esse nome, esse nome é difícil para mim. Não é todo nome que eu consigo falar, não. Não é porque eu sou meio abestadinha, aí piora, né? Então, veja bem, ó. Os pronomes nos, vos e si, às vezes, indicam que ocorre uma ação trocada entre os elementos do sujeito. Para constatar a ocorrência desse fato, basta substituir o pronome pela expressão um ou outro, uns ou outros. Nos casos em que isso ocorre, tais pronomes como nos, vos e si são chamados de reflexivos recíprocos. Além de ser reflexivo, é também recíproco. Tá bom? Beleza? Pai e filho se acusavam abertamente pela falência da empresa. Certo? Pai e filho se acusavam abertamente pela falência da empresa. O pronome reflexivo aí é o se, certo? Um acusava o outro da falência da própria empresa. Tanto o pai falava que o filho tinha falido a empresa, como o filho dizia que quem tinha feito isso era o pai. Então, há uma acusação recíproca aí, tá? Nos pronomes de tratamento, certo? Nos pronomes de tratamento, nós vamos ter alguns detalhes. Vocês vão encontrar os pronomes de tratamento lá no livro que eu falei para vocês. Tá? A partir da página 133, pelo amor de Deus, pida não peça não. Como é que eu faço para achar a página? Não, porque senão eu vou achar você. Quando você tiver, eu vou lhe catar onde você tiver. Pelo amor de Deus. Bom, o pronome de tratamento ele precisa de atenção também. Demais até. Usos diferenciados das formas vossa e sua. A forma vossa, excelência, vossa senhoria, bom, e etc. É empregada quando se fala com a própria pessoa. Eu estou aqui, eu estou falando com a própria pessoa, com um ser, né, evidentemente, positivamente de alta estirpe. Então, eu vou falar com essa pessoa e, diante dessa pessoa, certo? A forma vossa é aquela que eu mais emprego, que eu devo empregar, na verdade. Já a forma sua é quando eu estou falando sobre essa pessoa que eu disse que era toda essa autoridade aí, toda essa tampa aí, e aí eu estou falando dela para alguém. Ela é a terceira pessoa, então sua, certo? Sua excelência, sua senhoria, sua autoridade, sua não sei o que tem mais lá. Pronto. Cheguei lá. Olha o exemplo, ó. Vossa Alteza deveria viajar menos. Eu estou falando com o príncipe aqui, diretamente com ele, então eu vou chamá-lo de Vossa Alteza. Já se eu estiver falando para o meu amigo sobre ele, o que é que eu vou dizer? Sua Alteza deveria viajar menos. Compreenderam? Agora, os pronomes de tratamento com a forma vossa, embora indique a segunda pessoa, do caso com quem se fala, exige os demais pronomes e os verbos a quem se refere, a que eles são referentes, para que todos eles sigam também para a terceira pessoa. Olha aqui, ó, Vossa Alteza deveria viajar menos. Falando com o príncipe. Sua Alteza deveria viajar menos. Falando a respeito do príncipe. Tá vendo que tudo aqui tá, ó, no singular.
Os pronomes de tratamento com a forma vossa, embora indiquem a segunda pessoa, viu lá? Terceira pessoa, mantém terceira pessoa. Embora indique a segunda pessoa a palavra vossa, pessoa com que se fala, exige que os demais pronomes e os verbos que a ele sejam empregados com ele vá para a terceira pessoa, apesar de ser vossa. Tá? Vossa Majestade se engana em relação ao seu povo. Né? Terceira pessoa se engana em relação a seu povo. Terceira pessoa está no singular. E vossa está na segunda pessoa. Fazer o quê? É a regra, né? Nessa outra frase, eu vou encontrar dois erros. Eu não posso dizer, Vossa Majestade vos enganais em relação ao vosso povo. Vossa Majestade vos enganais em relação ao vosso povo. Não posso fazer isso, porque é regra. Se é regra, eu tenho que obedecer essa regra. Eu tenho que concordar com a pessoa com quem eu estou falando. Certo? Eu estou falando com autoridade. Eu estou falando com representante. Então, se é um representante, cuidado. Precisa deixar essa mania de não querer ter hierarquia. A gente precisa aprender que todos temos um lugar no espaço. E esse lugar no espaço precisa ser bem ocupado. Então, sem hierarquia, nada de legal. Subtende e fica no meio das pessoas um caos. Né? E quem quer viver no caos? Quem quer viver no caos não sobrevive no meio do povo, né? Bom, vamos tratar do pronome possessivo. O pronome possessivo é aquele que indica posse e, por conseguinte, se refere às três pessoas da fala. A primeira, a segunda e a terceira. A pessoa que fala, primeira. Com quem se fala, segunda. Do que se fala, terceira. Até aí, nada demais, né? Bom, e dissemos que é posse porque indica que alguma coisa lhe cabe ou lhe pertence. Olha aqui no texto do Dick Brown, quando ele usa aí a Helga, né? A esposa amada do H, né? Pensei que tivesse dito a você que só íamos levar nossas necessidades básicas. H, nada de bobo, né? Você leva as suas necessidades básicas, eu levo as minhas. Beleza? Bom, nossas refere-se às coisas pertencentes a quem fala. Nesse caso, Helga, né? Suas refere-se às coisas de quem ouve. Nesse caso, Helga. Minha refere-se às coisas do próprio falante. Nesse caso, o H. Né? Os pronomes possessivos relacionam, portanto, a coisas possuídas, a pessoas gramatical possuidora. Certo? Esse fato determina uma relação entre os pronomes possessivos e os pessoais. Certo? Esse fato faz com que eu tenha essas duas possibilidades. Os pronomes possessivos e os pronomes pessoais. Ok? Então, a princípio, a gente começa assim e depois a gente faz o seguinte, olha. Vamos ver como é que a gente emprega esse danado. Vamos ver como é que ele dá um trabalho para ele. Que trabalho é que ele nos dá? Os pronomes possessivos concordam em gênero, masculino, feminino, e em número, singular, plural, com o elemento possuído. E concordam em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, com quem também possui. Tá? Veja o exemplo aqui, ó. Tava lá. Eu levo as minhas, nesse caso, elemento possuído, coisas, né? Tava lá na tira, tá, gente? Na tira que eu passei para vocês. Eu, possuidor, primeira pessoa, levo as minhas, né? Minhas, ele vai... Lembra do que eu falei que ele acompanha o nome, né? Ele é um determinante, né? Esse minhas é um determinante. Determina que coisas são quem? Minhas. Minhas quem? A primeira pessoa, que sou o elemento possuidor, certo? Então, ó, primeira pessoa do singular, aliás, do plural, minhas, né? Minhas, feminino, plural, minhas. Minhas coisas. Coisas aí está no feminino, tá?
Os possessivos seu, sua, seus e suas podem fazer referência à segunda pessoa. Pessoa com quem se fala. E podem também fazer referência à terceira pessoa. Pessoa de quem se fala. Certo? Essa dupla possibilidade de relação gramatical pode fazer assim, você construir certas frases que você não vai conseguir distinguir quem falou, de quem falou, como falou, para quem falou. Compreendeu? Vai gerar uma chamada ambiguidade verbal. Ambiguidade da frase. Ambiguidade do texto. Sei lá, onde tiver, vai gerar ambiguidade. Vai surgir duas interpretações. Se eu posso interpretar por esse e por aquele caminho, eu chamo de ambiguidade. Tá bom? Então, eu tenho assim, ó. A garotinha olhava para o pai sem saber qual seria o seu destino. O destino de quem? Da garotinha ou o destino do pai? Aí eu teria que olhar um contexto, teria que olhar a história toda e não sei o que tem, mas ela sai discutindo e assim por diante para poder saber de quem, na verdade, eu estou falando, de quem seria esse destino. É por isso que essa palavrinha seu, que está aí, fez com que a frase ganhasse dupla interpretação. Certo? Nesse exemplo, a ambiguidade pode ser desfeita. Ao invés de dizer o destino se eu quiser dizer que o destino é da garota, eu posso dizer a garotinha olhava para seu pai sem saber qual seria o destino dela. Se é o caso eu queira dizer que o destino é do pai, eu vou dizer como? A garotinha, né, olhava para o pai sem saber qual seria o destino dele, ao invés de usar a palavrinha seu. Tá bom? Os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Autoridade, bom, e assim por diante, requerem possessivos na terceira pessoa. Quais são esses possessivos? Seus, suas, seus e suas. Não na segunda do plural. Vosso. A gente já discutiu isso, a gente já viu isso, né? Olha o exemplo. Vossa Excelência precisa se preocupar com sua saúde. Apesar de eu ter dito Vossa Excelência, ele vai se preocupar com a saúde de quem? Dele. E se é dele, eu tenho que usar o quê? Sua. Certo? Com sua saúde. Certo assim? Tá bonitinho aí na cabeça de vocês? Para frente, né? Os possessivos podem, em certos contextos, ser substituídos por pronomes oblíquos equivalentes. Eu tenho meu, minha, eu posso usar por mim. Teu, tua, eu posso trocar por ti. Seu, sua, eu posso trocar por lhe. Nosso, nossa, eu posso trocar por nós. Vosso, vossa, eu posso trocar por vos. Tá bom? Exemplo, o sono atrapalhava-me o raciocínio. Como é que seria antes? Atrapalhava o meu raciocínio. Então, o sono atrapalhava o meu raciocínio. Então, atrapalhava meu raciocínio. Também dá certo. Ah, não. A partida dele destruiu-nos a alegria de viver. Destruiu o quê? A nossa alegria. Para a nossa alegria, certo? Dá para entender, dá? Claro que sim. Agora vamos tratar dos pronomes demonstrativos, minha gente. Vocês cabiam dos pronomes demonstrativos? João. Rojão. Pronome demonstrativo tem por função básica apontar a localização dos seres no espaço físico. No entanto, a gente pode, né, ser empregado para indicar o posicionamento de informações no contexto linguístico, no tempo, tá? Vamos ver o detalhe desses casos, desses usos. Eu tenho este, esta, estes, estas e isto. No espaço, como é que eu indico que está próximo de quem fala, de quem escreve, de quem faz a solicitação? No contexto, refere-se a algo que será dito. Se eu for usar uma coisa dessa daí, uma dessas instruções aí, desses elementos aí, eu ainda vou dizer, eu ainda vou escrever. Então, eu uso este, esta, este, estas, isto. No tempo é quando eu quero inclinar e mostrar um tempo atual, um tempo presente.
em relação à fala, no momento da fala, certo? Aí eu tenho esses exemplos. Essa tatuagem que tenho no peito é uma recordação da juventude, certo? Essa tatuagem que tenho no peito é uma recordação da juventude, certo, gente? Vê aí, pronome de tratamento, tá bom? Como é que funciona aí bem direitinho? Eu posso também observar o seguinte: a grande motivação de sua vida sempre foi esta, ajudar as pessoas. Por que eu usei esta? Porque eu ainda ia escrever qual era a motivação da vida. Este momento que estamos vivendo será inesquecível. Por que este? Porque é o momento de hoje, o momento de agora, o momento que está acontecendo. Tá bom? Esse, essa, esses, essas, isso. Gente, ó, tá cansado, né? No espaço, indicam que está próximo de quem ouve, de quem lê. No contexto, refere-se a algo que já foi dito, escrito. E no tempo, marca um tempo anterior, próximo ou posterior. Próximo. Tá? Primeiro exemplo, por favor. Tá vendo ali que está na frase 1, frase 2 e frase 3, né? Por favor, eu poderia dar uma olhada nessa revista que está com você? Eu estou aqui, quero falar com alguém que está ali e pido e peço, né? Aquela pessoa, então eu vou usar nessa. Certo? Tá bom assim? Esse, essa, nessa, né? É mentira, foi só isso que ele disse antes de sair. Por que eu coloquei isso? Porque a mentira, a palavra mentira, foi dita anteriormente. Tá bom? A meteorologia prevê que esse fim de semana terá tempo bom. A seleção empatou com o Chile nesse sábado em Santiago. Então, tudo isso aí indica tempo. E tempo que vai acontecer, né? Próximo, bem próximo, né? Fim de semana, pra gente, foi o que passou, né? Mas esse que vai acontecer. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. No espaço. Indica o que está longe de quem fala, de quem escreve ou de quem ouve, ou também lê. Um exemplo. Aqui do avião, aquele rio lá embaixo parece uma cicatriz na selva. Certo? Aqui nesse avião, aquele rio lá embaixo parece uma cicatriz na selva. No contexto, indica um elemento referido anteriormente a outro. Marcos e Carla são irmãos. Aquele é músico, esta é médica. Marcos e Carla são irmãos. Esta é médica, aquele é músico. Certo? Marcos é músico, Marcos está longe, tá bom? Meu avô, quando eu digo no tempo, indica tempo distante, bem anterior ou posterior ao momento da fala. Eu tenho meu avô mudou-se para cá ainda menino. Certo? Naquela época, aqui só havia fazendas de café. Certo? Naquela época, um tempo, né, que é bem antes do que eu estou falando. E para finalizar, nós temos outros pronomes demonstrativos. Que além dos pronomes demonstrativos que a gente acabou de ver, há outras palavras que, em certos casos, também podem ter essa mesma função. É o caso de o, a, mesmo, mesma, tal, tais, semelhante, próprio, próprios. Falou tão baixo que ninguém entendeu o que ele disse. Esse o aqui funciona como aquilo, como o pronome aquilo. Aquilo que disse. Certo? Porque ninguém entendeu aquilo que disse, aquilo que ele disse, certo? É inevitável que a miséria tenha chegado a tal ponto, ó, tal, a este ponto. Nenhuma pessoa honesta aceitaria semelhante proposta. Nenhuma pessoa honesta aceitaria tal proposta ou essa proposta, certo?
Os alunos mesmos se responsabilizaram pelo projeto. Ou seja, os alunos em pessoa se responsabilizaram pelo projeto. Os alunos próprios se responsabilizaram pelo projeto. Bom, se você chegou até aqui, se você chegou até esse momento, provavelmente deve ter entendido alguma coisa, deve ter aprendido alguma coisa. Dá um joinha aí, compartilha com outras pessoas e tenta aprender um pouquinho mais. Obrigada, um abração.